tem hoje na cidade, mas também o imaginário que a gente tem sobre o passado da cidade, também é permeado, querendo ou não, objetiva ou subjetivamente, a partir da noção de classe. E aí eu queria trazer, a partir dessa discussão com vocês, para a gente poder pensar como que esses territórios da cidade, eles são pensados a partir de uma noção de classe, né? Não apenas por um ideal dos dados objetivos, né? De qual, por exemplo, às vezes a gente tem uma ideia de que determinado bairro é pobre simplesmente porque tem ali uma ausência do Estado, porque falta determinados equipamentos públicos de atenção àquela população. E não necessariamente esses condicionantes eles são explicadores das regiões dos bairros da cidade. Evidentemente que, claro, né? Se você tem um bairro que tem menos condições de saúde, de educação, de emprego, de acesso à moradia, há uma correspondência de que aquela população é mais pobre, né? E aí a gente consegue ter esse denominador, por exemplo, explicativo. Mas, por exemplo, alguns bairros que detêm certa aplicação, certa oportunidade de acesso a esses bens, a essa oportunidade de acesso aos equipamentos públicos da cidade, também existe uma questão de pobreza naqueles lugares. Então a gente vai tentar permear a partir dessas explicações de como alguns bairros da cidade são assim colocados. Então, eu queria trazer para uma primeira discussão para a gente o território no qual a gente está inserido e no qual a gente tem as nossas pesquisas, a nossa vivência e o próprio desenvolvimento do projeto, que é a Zona Leste, né? Um dos norteadores do projeto e do próprio Passeando pelas Ruas, né, é tentar entender justamente como que a Zona Leste, esse vasto território da cidade de São Paulo, ele possui história, né? E que quase sempre ele é entendido a partir de uma chave de que apenas a população pobre da cidade ali habita, né? E aí às vezes a gente tem alguns pontos fora da curva, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando às vezes as pessoas falam de alguns bairros da Zona Leste, como por exemplo Tatuapé, o Anália Franco, um pedaço da Moca, quase sempre são entendidos como a Zona Leste apartada da Zona Leste, porque tem uma classe média que ali habita e que, como se não fossem bairros da Zona Leste, ou seja, né, a Zona Leste ela tem uma caracterização de que ela é o lugar da pobreza, ela é o lugar dos bairros dormitório, ela é o lugar no qual se abriga a classe trabalhadora da cidade e no qual ela vai gastar sua força de trabalho, seu intelecto, vai gastar toda a sua energia em outros pontos da cidade, né? Então, todos esses outros bairros, para além desses três que eu mencionei para vocês. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de São Miguel, do Ermelino, de Guaianazes, Sapopemba e assim por diante, quase sempre esses bairros são entendidos como espaços da pobreza e espaços da classe trabalhadora, efetivamente, né? Mas se a gente parar para pensar, nem sempre isso foi assim, né? A própria ideia de que um bairro é tido como um bairro exclusivamente pobre ou um bairro exclusivamente operário ou de trabalhadores é também uma construção histórica isso, e é uma forma também, a depender de quem está construindo essa nomenclatura, pode ser também até pejorativa, né? Então, às vezes a gente ouve quando a gente está num passeio, numa conversa com pessoas que talvez não sejam do território, né? Mas às vezes a gente comenta, ah, você é de onde? Você mora onde? Ah, eu sou de Guanás, eu sou de Itaquera. As pessoas vão falar, nossa, que longe, nossa, que não sei o quê. E tem um olhar pejorativo acerca dessa região. Então, e às vezes a gente sabe, a gente sabe muito bem que isso também nos aflige, isso também nos atinge de uma certa forma. E a gente sabe que esses territórios eles não se circunscrevem apenas a partir disso. Então eu queria trazer como exemplo para vocês uma pequena discussão que é em torno de um bairro da Zona Leste que eu estudei durante o meu mestrado e que ele foi uma dessas discussões sobre a gente dizer se ele é ou não é, era ou não é um bairro operário, que é o bairro do Brás, né? O bairro do Brás ele é muito impregnado na memória da história da cidade, na memória histórica da cidade, melhor dizendo, né? Por conta de seu bairro, no qual, na passagem do século XIX para o XX, muitas das fábricas, muitos dos empreendimentos
fabris, muitas das vilas operárias, muitos dos cortiços da cidade ali se instalaram na passagem do século XIX para o XX por conta de uma série de fatores que apoiaram essa própria implantação como um território de trabalhadores, um território do trabalho, né? Então, por exemplo, a questão da presença da ferrovia, de você ter vários eixos de comunicação que passavam pela antiga Estação do Norte, né? Depois também chamada Estação Roosevelt e atualmente a Estação Brás, no qual você tinha um entroncamento, né, das linhas que iam para o Rio de Janeiro, das linhas que iam para a região de Jundiaí, Sorocaba e assim por diante. Então você tinha uma série de linhas ferroviárias que atendiam aquela região, mas também você tem, né, uma série de avenidas, estradas que também permitem fazer essa conexão. É uma região plana, na qual você consegue fazer todo um processo de espraiamento, de instalação dos núcleos fabris, mas também, além disso, também era uma área muito barata, comparada ao centro da cidade, se a gente para pensar, né? E também tem toda uma questão de planejamento urbano, na qual, na passagem do século XIX para o XX, meio que foi pensado essa região como um território fabril, né? Além do mais, também o bairro do Brás é muito conhecido por ser o espaço de estopim de muitas das greves que a cidade de São Paulo vivenciou no começo do século XX, né? Então, claro que a greve de 1917, protagonizada inclusive por mulheres na fábrica de tecelagem dos Cresp, onde hoje é um açaí, né? O pessoal lembra muito de que era o antigo Extra, mas hoje é um açaí, fazendo sem querer propaganda do coitado. Ali na Paz de Barros, esse supermercado que antigamente era o Cotonifício Cresp, ele é protagonizado por conta de ter sido o começo da grande greve de 1917, né? E que dali se espalhou para várias outras das fábricas que tinham na região. Então, mas não é só a greve de 17, né? Houveram muitas outras greves. A greve de 1905, por exemplo, a greve de 1907, a greve de 1912. E quando a gente fala a greve, na verdade, são várias outras greves, vários outros movimentos grevistas de paro, de paralisação, de muitas dessas fábricas daquela região que cessaram seu trabalho por conta das manifestações em prol de melhores condições de trabalho, de vida, de melhores condições laboriosas, né? Então, de certa forma, a gente consegue perceber como que esse bairro ele vai também se autoconstruindo a sua imagem enquanto um espaço da classe trabalhadora por conta dos próprios condicionantes que ocorriam naquele começo do século XX, sobretudo por conta dessa instalação dos equipamentos fabris e, ao mesmo tempo, dessa classe trabalhadora que ali vivia. Eu acho interessante, Felipe, essa sua argumentação, né? Porque acho que, no geral, a gente tende a, nas nossas pesquisas sobre história, encarar essas imagens quase que simplificadoras, né? De espaços. A gente vai vendo que, com o tempo, vai se cristalizando uma forma de entendimento sobre os territórios que não dão tanto conta da pluralidade do que tem nessas regiões, né? Então, quer seja, no seu caso, estudando a classe, né? Esse condicionante da classe para entender os bairros, quer seja, por exemplo, a questão da raça, para entender alguns bairros como bairros de determinados grupos, né? Mas acho muito interessante que nas suas pesquisas e nas suas fontes você percebe que, na verdade, esses territórios são muito mais plurais do que aquilo que vai sendo construído como uma imagem para essas regiões, né? Então você tem esses condicionantes, né? Você tem esse movimento operário, esse movimento grevista acontecendo, mas é muito mais diverso que só isso, né? Mas, de certa forma, com o tempo, a historiografia vai cristalizando uma visão quase que única desses territórios, né? Então, vai virar só o estigma do bairro operário ou só o estigma do bairro étnico, né? E aí toda essa outra vivência que existia ali quase que vai sendo, não sei, invisibilizada, né? Quase que vai sendo esquecida para se eleger uma única imagem, né? Uma determinada imagem sobre esses territórios. E é muito interessante isso que você comenta, Rê, porque é justamente esse impacto da naturalização dos territórios que a gente tem, né? Se a gente tem essa naturalização do território da Zona Leste, seu espaço da classe trabalhadora, o território da pobreza,
da moradia dos grupos mais pobres da cidade, isso também se dá numa visão de história. Se a gente para pensar, encarar como que esses territórios eram no passado, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa, quando surgiu esse embate, foi justamente, eu cheguei, inclusive, com essa visão de estudar o Brás, porque era das fontes que eu tinha, né, que eu utilizei no mestrado a coleção Obras Particulares do Arquivo Histórico Municipal, que são pedidos de construção e reforma de edificações. Eu tinha para mim, eu vou estudar o território do Brás porque era o limite da Zona Leste, né, no começo do século XX. Então eu já vim um pouco com essa ideia. E no fim das contas acabei descobrindo que ele existia um grande grupo de setores médios que habitavam naquela região, entre o Brás, o Pari, a Moca, e que para conseguir o acesso à terra é um embate, que não são para todos os grupos. Então foi daí que eu descobri o que hoje a gente chama de classe média, né? Ou então dos setores médios urbanos, setores médios urbanos, que eu encontrei ali no Brás. E isso não significa necessariamente que eu estou querendo dizer que o Brás ele não seja ou não fosse um bairro da classe trabalhadora. Ele é. A questão é a forma como esse bairro ele é caracterizado pela historiografia, pela história e no nosso imaginário. Então, quando a gente pega, por exemplo, faz uma comparação com outros bairros também tidos como bairros operários étnicos, como você lembrou agora, a gente começa a perceber que a referência que esses outros bairros fazem a menção ao Brás, o Pari, a Moca e tal, a Zona Leste como toda, é justamente como um fator de desmerecimento. Então, por exemplo, eu vou pegar como exemplo, por exemplo, um livro, né, que é um livro que trata sobre o bairro de Higienópolis, no qual vai fazer toda aquela menção aos palacetes, aos senhores do café, os barões, e quase sempre vão mobilizar aquela ideia dual, né? Nós estamos num bairro rico, salubre, higienizado, daí que vem o nome, né? Popularmente conhecido como Higienópolis. E quando vão fazer o contraponto ao Brás, é justamente o bairro da sujeira, o bairro da pobreza, o bairro da greve, justamente como um fator de desmerecimento desse território. E não para reafirmar um espaço que potencialmente seria ideal, né, mas que é de falar da luta, da resistência, mas não, é como contraponto a uma leitura para vangloriar o seu território. Então, assim, vale a pena a gente poder investigar e pensar que existem territórios de riqueza e de pobreza na cidade, mas é a forma como isso é mobilizado por determinados agentes. Né? E a mesma coisa, isso acontecia no Brás também. O Brás, nas fontes, como você mencionou, também a gente começa a perceber isso, que a população está indignada por não ter o mesmo recurso de investimento público naquela região, seja por asfalto, seja pela instalação de equipamentos urbanos, posto de saúde, escola, teatro, etc., em detrimento a outras partes da cidade. A gente vê isso pelas atas da Câmara, né? Tanto na minha pesquisa como na sua, enfim, a gente consegue perceber isso. Mas a grande questão é justamente tentar pensar como que isso também é de você criar como se fosse categorizações únicas para um determinado bairro, né? Como se não existisse mais nada, e como se a pobreza fosse uma única coisa, né? Nessa noção de classe. A pobreza ela é como se fosse aquela visão um tanto quanto estereotipada da pobreza do século XIX, né? Daquelas pessoas habitando cortiços, uma sujeira, um pouco parecido com aqueles romances do século XIX, né? Naturalistas, no qual a imagem da cidade se vai por meio de sensações. Então, quase sempre é reverenciada aquela ideia da sujeira que sai do esgoto e as pessoas sentem uma certa náusea de estar andando pela rua e aquela sujeira de putrefação, do lixo se decompondo. Aquilo dali é quase uma referência para esses bairros pobres e sujos, esquecidos da cidade. Quase sempre serve como esse tipo de referência, né? E quando a gente para pensar, por exemplo, os bairros chiques, os bairros de elite, os bairros na qual você tem ali a dita classe média ou a classe alta da cidade, isso é ausente. Então é como se a chave opera num setor de dualidade, no qual tem tanto na explicação histórica como na explicação contemporânea. E aí acho que vale a pena a gente poder pensar como que opera isso. Muito mais legal, para mim é muito mais legal pensar isso do que a gente simplesmente fazer aquela categorização. Brás como bairro operário. Mas por que ele é chamado de operário? Acho que daí está uma chave para a gente poder pensar sobre
as questões que a gente tem na nossa contemporaneidade, de como que isso vai sendo as explicações, né, da nossa própria história. Eu acho isso muito relevante que você traz para a gente, porque, de certa forma, eu acho que a gente naturaliza esses discursos todos, né, para hoje. Então, às vezes, até com uma apropriação, em alguns casos, para o turismo, outros casos, né? Então, transformar o bairro da Liberdade em um bairro japonês tem uma função turística, transformar a Zona Leste no bairro no bairro não, né? Mas nessa região que é vista com certo estigma também tem uma função, né? Então, acho que de certa forma você traz muito claro aí na sua argumentação como que agentes políticos, né? E aí podendo isso ser encarado como várias profissões e vários agentes que estão atuando na cidade criam discursos que vão sendo apropriados e vão sendo naturalizados e entram no imaginário, né? Então, se a gente essa questão toda que você está trazendo aí com relação à sujeira, e, por exemplo, né? Não significa que as epidemias também não tivessem se espalhando em outras regiões da cidade, estavam, mas a forma de você encarar isso, como a própria polícia vai atuar, é diferente se você está tratando de um espaço higiênico, né? Tido como higiênico ou não. Então, você vai poder fazer o fumacê nos bairros do Brás, você vai poder entrar nos espaços para fazer inspeção, diferente dos palacetes de Higienópolis, por exemplo, o que não significa que não houvesse também disseminação das epidemias ali, né? Mas é toda essa imagem que vai sendo criada, esse imaginário, como você pode lidar com certas populações ou não, que está em jogo também, né? E acho que é muito evidente isso, como que, de certa forma, a gente, na cristalização desses imaginários e dessas imagens, a gente quase que solapa toda essa pluralidade e essas diferenças todas para cristalizar uma imagem. Não significa que você não tivesse, né, setores enriquecidos na Penha, em São Miguel, em outros bairros, mas, de certa forma, para cristalizar essa imagem, você apaga todas essas outras existências ali, né? Exato. Assim como existia nos bairros ditos como ricos, muita pobreza. Então, por exemplo, aquela pesquisa que o professor Paulo Garcês Marins fez sobre os Campos Elíseos, né, enquanto um bairro que a gente tem no imaginário como o primeiro bairro planejado da cidade, o bairro da elite, no qual veio cafeicultores que passaram a habitar ali nos seus palacetes e tudo mais. O que ele encontra na pesquisa dele? Um monte de cortiço, um monte de botequim, um monte de pensão que vai ser investigada por esses técnicos sanitários, pela polícia e higiene. E aí, no fim das contas, como que fica aquele discurso, aquela narrativa de que foi o bairro criado para a elite de São Paulo? Aquilo se desmancha, no fim das contas, essa ideia, né? E pensando, por exemplo, em um documento que eu utilizo muito na documentação, que muita gente, às vezes, a gente conhece, que é um discurso do Washington Luiz falando sobre a Várzea do Carmo, a região do Brás, que ele fala que essa região era a região em que se fazia o expurgo da cidade, ele usa essa palavra, onde negras vagabundas faziam o seu passear cotidiano, em que imigrantes você não consegue entender nada na qual eles falam, no qual ali é onde a polícia vai fazer o recolhimento e tem uma grande fartura de corpos. Assim, as imagens falam um pouco por si, né? As metáforas elas estão aí para ser usadas, mas ele está utilizando aquilo dali como fator de depreciação, e ao mesmo tempo também ele está fazendo aquilo dali para poder fazer, levar a cabo a implantação de um parque para que tenha essa valorização imobiliária naquela área, né? Uma coisa não é desligada de outra. Então a gente consegue perceber como que essa operacionalização do discurso, da narrativa, ela tem o seu desenvolver ao longo do tempo. E às vezes a gente pode ser que tenha uma certa naturalização disso. E essa naturalização, Exato, ela tem não... uma função, né? Exato, Tem e uma essa função... função. Todos esses discursos. Exatamente, todos esses discursos, eles têm uma função no seu presente, na sua época na qual eles são produzidos, e depois eles acabam sendo naturalizados sobre aquele que escreve a história.
Então isso, por exemplo, vai se dar quando essa história do Brás ela começa a ser escrita da forma como a gente entende hoje, nos anos 50, né, quando a historiografia começa a ter uma nova forma de encarar a história, tentando, por exemplo, trazer outros grupos sociais, por exemplo, a população pobre, como incorporada na história, né? Porque a gente sabe, a história, a passagem do século XIX para o XX, ela não encarava os grupos subalternos necessariamente. Né? Eles eram vistos como subagentes. E quando eles passam a ser mais agentes a partir dos anos 50, acaba sendo ainda como uma forma um pouco pejorativa. Então acaba sendo adotada essa ideia de um espaço esquecido, de um espaço sujo, um espaço no qual só tem pobre, miserável, a classe de trabalhadores. E, mais uma vez, não é o propósito de negar a existência desses grupos. Ou de negar, por exemplo, que o Estado não investia necessariamente a mesma quantidade de recursos comparado a outros bairros da cidade, mas é de tentar pensar como que é operacionalizada essa ideia, esse discurso, enquanto um bairro de um determinado grupo, que acaba fazendo com que às vezes a gente caia nesses lugares comuns, de um bairro étnico, por exemplo. Né? Recentemente a gente tem essa grande discussão em torno do papel do bairro da Liberdade enquanto um bairro imigrante, mas também como um bairro negro, ou vice-versa para outras regiões da cidade, se a gente for pensar. Acho que é justamente isso, né? Mostrar que existe sim, né? Isso aconteceu sim, de fato, mas a gente tem uma sobreposição de várias camadas ali quando a gente vai estudar um bairro, né? A gente tem várias classes sociais convivendo simultaneamente naquele espaço, a gente tem várias etnias ali. Então, acho que o ponto é que recorte a gente vai fazer para esse estudo, né? Mas entender que esse recorte necessariamente ele vai apagar ali várias outras questões que poderiam simultaneamente estar sendo estudadas. Acho que é mostrar um pouco isso, né? O bairro pode ser um bairro, o Brás pode ser um bairro operário? Pode, mas ele não se restringe só a isso, né? Não se restringe só a esses movimentos sociais. Você pode, a partir das fontes que você selecionar, a partir das perguntas que você fizer e compreendendo várias outras questões que estão ali convivendo simultaneamente nessas múltiplas camadas. Exato. E aí acho que esse grande compêndio que você colocou agora, Rê, ajuda a gente a entender a própria história da cidade e das suas dinâmicas que a gente tem na cidade como um todo. De que a cidade de São Paulo ela é tão múltipla, tão plural, que você não consegue necessariamente você fazer aquele estanque para um bairro X, como aquele grupo, aquele espaço, né, no qual só tem uma determinada função. Né? Assim como você vai ter esse monte de fábrica instalada pelo Brás, pela Moca, por conta da instalação das ferrovias, você vai ter na Lapa também. Você vai ter também em outras regiões da cidade, ou seja, parte da Zona Oeste na cidade. Por que aquele cinturão não vai ser entendido como um cinturão operário também? Né? Então, assim, também são dessas dinâmicas de como que a história da cidade vai sendo mapeada e ela vai tendo as suas transformações. A gente não pode esquecer que ao longo do século XX, muitas outras áreas da cidade passaram a ter muito mais investimento do que a Zona Leste. Né? Se a gente para pensar a própria Lapa, por exemplo, que hoje está ali já na sentido Vila Leopoldina, espaço da CEAGESP, você tem um certo olhar do poder público para aquela área, não só para atender os grupos que ali estão, mas também para ter valorização imobiliária na cidade. Né? E parece que essa narrativa de o bairro dos trabalhadores, o bairro da classe operária, eles estão lá, é o território deles, vamos deixar eles quietos lá e não vamos mexer neles. Né? Parece que é uma narrativa que vai sendo reiterada ao longo do tempo. Quando a gente para pensar, por exemplo, hoje, que grande parte dos investimentos da cidade ainda não se dão na Zona Leste, quando a gente está falando de Zona Leste, é também Brás, é também esse espaço do centro expandido, mas a gente está falando sobretudo mesmo do extremo leste, a gente está falando de São Miguel, Cidade Tiradentes, do Ermelino, Sapopemba, Fazenda da Juta e por aí vai. Né? Então a gente tem essas dinâmicas de continuidade no presente, assim como no passado. Né? E que, de certa forma, ajuda a gente a entender um pouco mais de como que isso se dá no fator de classe, ou seja, não quer dizer que, por exemplo, hoje não tem uma classe média que habite a região de São Miguel. Né? Afinal de contas, o que é classe média, então? O que é ser pobre? O que é ser rico? Né? Aquela ideia, por exemplo, das fazendas que a gente tinha no século XIX, né, de qual as chácaras que circundavam a cidade de São Paulo que ficavam ao redor.
né, onde morava a dita elite de São Paulo, uma coisa assim, né? É, parte dessa elite, por exemplo, passou a habitar em determinadas partes da Zona Leste. Se a gente pega, por exemplo, a chácara da Dona Matilde, onde hoje é a Vila Matilde. Então, se a gente pega a chácara dos Fontouras, que é onde hoje está ali na região do Itaim, do Jardim Helena, onde hoje é a Fazenda Biacica, o Parque Jardim Helena Biacica. Ali. A gente está falando de determinados grupos da elite paulistana do período do século XIX, começo do século XX, que passaram a habitar nesses lugares, né? E habitavam nesses lugares. Conjuntamente, já uma ideia que estava sendo construída nesse mesmo período, enquanto uns territórios de pobreza, enquanto territórios da classe operária, de trabalhadores, por aí vai. Acho que de maneira geral a gente consegue entender, pelo menos, e consegue perceber como que as noções de classe, nesse ponto da história da cidade, ajudam a gente a entender que não dá para a gente circunscrever com uma única chave, uma única porta, uma única janela de abertura de leitura da cidade, mas é importante que a gente consiga ter esses múltiplos aspectos levados em consideração quando a gente faz análise da história, do passado, mas sobretudo do nosso presente. A gente entender pelo menos quem a gente é, para onde a gente está querendo ir, para onde a gente pelo menos projeta chegar, né? Isso acho que é muito importante a gente poder entender o nosso presente. A gente agradece mais essa oportunidade com vocês e a gente se vê no nosso próximo episódio. Eu sou o Felipe. Renata. Paloma. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.